E aí, cinéfilo, a Netflix escondeu 8 filmes de ficção científica que são bons demais para continuar ignorados. Alienígenas, imortais, naves espaciais e mistérios que vão te deixar sem fôlego do começo ao fim. E tem um destaque no meio que você não pode perder. Eu sou Miguel, bem-vindo ao Filmeja 1. Bora para a nossa lista. Exército do Amanhã, disponível na Netflix. Eu preciso começar essa lista com um filme que me pegou de surpresa de um jeito que eu não esperava. A premissa parece simples no início. Um meteoro cai na China e traz consigo uma planta mortal que começa a dizimar a população. O grupo de guerreiros é enviado para conter a ameaça e tudo parece caminhar para um filme de ação convencional. Mas quando Tai Loi descobre que esse meteoro não foi um acidente, que ele é o primeiro sinal de uma invasão alienígena calculada por criaturas que querem a extinção completa da humanidade, o filme muda de patamar completamente e não volta mais. O que eu mais gosto nesse filme é que ele não fica só no espetáculo visual, apesar de a escala de produção ser impressionante. Ele usa a ficção científica para falar de sacrifício coletivo, de coragem no momento em que o fim parece inevitável e de o que um povo faz quando percebe que está sozinho numa batalha que o mundo ainda não sabe que existe. Louis Koo carrega o filme com uma presença que você sente em cada cena, transmitindo desespero e determinação ao mesmo tempo de um jeito que poucos atores conseguem equilibrar. É o tipo de filme que abre seus horizontes sobre o que o cinema de ação asiático pode entregar quando tem orçamento, talento e uma história que vale contar. Disponível na Netflix e é o começo perfeito para essa lista. Kraven, o Caçador, disponível na Netflix. Vou ser completamente honesto com você porque você merece essa honestidade. Quando esse filme foi anunciado, o ceticismo era enorme. Mais um spin-off do universo do Homem-Aranha sem o Homem-Aranha, sem o herói central, numa fase em que esse universo estava claramente perdido. Mas Kraven surpreende exatamente porque ele não tenta ser um filme de super-herói convencional. É uma história de origem que vai fundo no trauma familiar, na relação tóxica entre um pai que molda os filhos à sua imagem e um filho que precisa destruir tudo o que aprendeu para descobrir quem realmente é. Kraven vem de uma linhagem de caçadores russos, criado num ambiente criminoso onde força e crueldade eram tratadas como virtudes a serem cultivadas. Quando seus poderes sobrenaturais emergem de uma forma que nem ele consegue explicar completamente, ele poderia ter seguido exatamente o caminho que o pai traçou. E é nessa tensão que o filme inteiro vive, nessa escolha entre repetir o ciclo ou quebrá-lo. Aaron Taylor Johnson entrega uma performance física e emocionalmente intensa, que vai muito além do que o marketing do filme sugeriu. E Russell Crowe, como pai, é o tipo de presença que você odeia da forma certa, aquela que faz sentido dramático em cada cena. Disponível na Netflix e é muito melhor do que você está esperando. A Velha Guarda 2, disponível na Netflix. A primeira parte de A Velha Guarda chegou em 2021 e foi uma das maiores surpresas da Netflix naquele ano. Charlize Theron liderando um grupo de guerreiros imortais numa missão que equilibrava a ação de alto nível com uma filosofia existencial sobre o que significa viver para sempre num mundo que nunca para de mudar. A segunda parte eleva as apostas de um jeito que poucas sequências conseguem fazer sem perder o que tornou o original especial. Indy agora enfrenta algo que ela nunca teve que enfrentar antes, em séculos de existência: a mortalidade. Pela primeira vez, ela pode morrer de verdade. E é exatamente nesse momento de vulnerabilidade máxima que Discord aparece, a primeira das imortais, interpretada por uma turma numa performance que rouba cada cena que ela ocupa. Uma mulher que passou séculos alimentando um ódio profundo pela humanidade e que agora tem poder e motivação suficientes para agir de forma devastadora. A dinâmica entre o grupo continua sendo o coração emocional do filme, com Niall crescendo como personagem de uma forma orgânica e Quinn voltando depois de séculos com uma carga emocional que o filme sabe exatamente como usar. É ação de alto nível com substância real por baixo de cada sequência. Disponível na Netflix. Pandoro, disponível na Netflix.
Esse é um daqueles filmes que ficam na sua cabeça por dias depois que acabam, e eu recomendo com convicção para qualquer pessoa que quer ficção científica densa, perturbadora e que respeita a inteligência do espectador. Peyton e Bauer acordam numa nave espacial completamente escura depois de um longo período em câmaras criogênicas. Eles não se lembram de absolutamente nada. Nem quem são, nem qual é a missão, nem o que aconteceu com o resto da tripulação. A nave range ao redor deles e a escuridão é total e sufocante. Bauer decide explorar o interior pela única saída possível, uma tubulação estreita e claustrofóbica, enquanto Peyton o guia pelo rádio de dentro da sala de controle. E à medida que Bauer avança pelos corredores escuros, os dois percebem que algo mais está vivo naquela nave, algo que não deveria estar lá. Pandorum é um exercício de tensão atmosférica que raramente se vê no gênero, usando o espaço confinado e a perda de memória como ferramentas narrativas que criam uma paranoia crescente em cada cena. Dennis Quaid e Ben Foster estão no melhor da forma e o terceiro ato entrega uma revelação que muda completamente tudo o que você achou que entendeu até aquele momento. Disponível na Netflix e é imprescindível. Antes de continuar, quero agradecer a Deus e a cada um de vocês que estão aqui comigo. Vocês são o motivo de cada vídeo que eu faço com tanto carinho. Se inscreve no Filmeja 1 e ativa o sininho, me ajuda demais e é rapidinho. E agora chegou o momento do filme que eu prometi no início, o destaque absoluto dessa lista. Presta atenção, porque esse você não pode perder de jeito nenhum. Passageiros, disponível na Netflix. Esse filme é um dos mais subestimados que eu já vi na Netflix, e digo isso com total convicção, porque entrei sem muita expectativa e saí completamente tomado pela experiência. Anne Hathaway interpreta Claire, uma jovem terapeuta designada para acompanhar 5 sobreviventes de um acidente aéreo devastador. O que parece uma história clínica e fria vai se transformando numa teia de suspense psicológico que aperta progressivamente a cada episódio. Cada sobrevivente tem uma versão diferente do que aconteceu, versões que não batem entre si e que contradizem completamente a explicação oficial da companhia aérea. E no meio de tudo isso tem Eric, um dos pacientes que recusa qualquer ajuda e usa o acidente para se aproximar de Claire de um jeito que vai ficando cada vez mais perturbador e difícil de ignorar. O que torna esse filme verdadeiramente especial é que ele trabalha com camadas sobrepostas de realidade. Nada é exatamente o que parece na superfície, e as revelações chegam no ritmo certo, sem pressa, sem entregar tudo de uma vez e sem subestimar quem está assistindo. Patrick Wilson está absolutamente dominante no papel e Anne Hathaway segura cada cena com uma precisão que muito poucos atores conseguem manter do começo ao fim. Disponível na Netflix e é o destaque absoluto dessa lista. Mudo, disponível na Netflix. Berlim, 2056. Léo é um bartender mudo completamente apaixonado pela namorada. Quando ela desaparece sem deixar rastro algum, ele mergulha num submundo que ele nunca quis conhecer, cheio de cafetões, médicos desertores do exército e segredos que as pessoas enterraram fundo demais para qualquer um encontrar facilmente. Mudo é um noir futurista que usa o cenário de ficção científica não como espetáculo visual, mas como atmosfera densa e sufocante. A Berlim de 2056 é sombria, decadente e cheia de neon que ilumina as partes mais feias da natureza humana de um jeito que só o noir consegue fazer com elegância. Alexander Skarsgård entrega uma performance completamente física e sem palavras, onde cada expressão e cada movimento carregam um peso emocional de um homem que perdeu a única coisa que importava na vida. É um tipo de atuação raramente vista, porque exige que o ator comunique tudo sem o recurso mais básico que existe no cinema, a voz. Paul Rudd aparece num papel completamente contra o tipo, sombrio e moralmente complexo, e é uma das maiores surpresas do filme para quem está acostumado a vê-lo em comédias. É lento, deliberado e exige atenção total.
mas quem entra nesse ritmo sai completamente tomado pela experiência. Disponível na Netflix. Destino Especial, disponível na Netflix. Alton tem 8 anos e poderes que ninguém consegue explicar ou categorizar. Ele foi criado numa comunidade religiosa completamente isolada do mundo, que acredita que ele é um Messias destinado a salvar a todos numa data específica que está perigosamente próxima. Quando o pai decide sequestrar o próprio filho para protegê-lo dos extremistas que o controlam e exploram, começa uma fuga desesperada contra a comunidade, a polícia local e o FBI ao mesmo tempo, cada um com motivações diferentes e igualmente perigosas. O que eu amo nesse filme é que ele se recusa completamente a dar respostas fáceis. Ele não explica tudo, não coloca Alton uma caixa confortável de herói ou fenômeno científico. Ele simplesmente acompanha um pai que ama o filho com uma intensidade que vai além de qualquer crença, e um menino que carrega algo que nem ele mesmo entende completamente. Michael Shannon está devastador no papel principal, transmitindo um amor paterno desesperado com uma contenção que arrepia. E Jaden Lieberher entrega uma das melhores performances infantis que já vi num filme de ficção científica, carregando uma sabedoria e uma vulnerabilidade que não parecem atuadas. Disponível na Netflix. Noé, disponível na Netflix. Darren Aronofsky pegou uma das histórias mais conhecidas da história humana e fez algo completamente inesperado e corajoso com ela. Noé não é um filme religioso no sentido convencional, e qualquer pessoa que entrar esperando isso vai sair surpresa. É um épico sobre um homem que recebe uma missão impossível, que questiona essa missão, que falha profundamente como ser humano enquanto tenta ser justo e que carrega o peso insuportável de um mundo que está prestes a acabar e que ele não pode salvar completamente. Russell Crowe, como Noé, é uma força da natureza, construindo um personagem que você admira e questiona ao mesmo tempo, que toma decisões que te deixam genuinamente desconfortável e que nenhuma leitura simples de herói consegue explicar ou justificar completamente. A escala visual do filme é de cinema épico de altíssimo nível, com o dilúvio sendo uma das sequências mais tecnicamente impressionantes que Aronofsky já dirigiu em toda a carreira. Emma Watson, Anthony Hopkins e Jennifer Connelly completam um elenco que eleva cada cena que aparecem. É um filme que vai provocar discussão longa depois dos créditos, e isso para mim é sempre o sinal mais claro de algo que valeu cada minuto. Disponível na Netflix. E essa foi a lista de hoje, cinéfilo. Primeiro, agradeço a Deus por mais um vídeo e agradeço de coração a cada um de vocês que ficaram até aqui comigo. Isso significa muito para mim. Me conta nos comentários qual desses filmes você já assistiu e qual vai ser o primeiro da sua fila hoje. A sua opinião faz esse canal crescer e me motiva a trazer sempre o melhor conteúdo para vocês. Se inscreve no Filmeja 1, ativa o sininho e até a próxima. Valeu!